Bem, um assunto que surgiu na discussão que a gente teve na quarta-feira passada foi a, se verdade foi a respeito da relatividade ou não da noção de verdade, né? Porque a gente estava falando de perspectivas, então se a gente reconhece que pessoas diferentes, grupos diferentes, culturas diferentes têm perspectivas um, epistêmicas, morais, políticas, religiosas, valorativas, e usam conceitos diferentes para descrever a realidade. Então, talvez haja um sentido em que, quando eles dizem que algo é verdadeiro, no caso a gente estava falando dos ameríndios, né? Quando eles dizem, por exemplo, que, que diante deles tem uma onça, um ser humano, algum outro bicho, isso pode ser verdadeiro para eles e pode ser falso para nós, né? Então, a gente tende a achar que faz sentido a gente dizer assim que algo é verdadeiro para um certo grupo ou para mim, mas pode ser falso para outra pessoa. Então, aí a gente precisa fazer algumas distinções, né? Porque é fácil a gente se tornar assim incoerente, se contradizer, se não for cuidadoso com esse uso da expressão. Porque a gente não pode simplesmente querer reduzir a noção de verdade à noção de reconhecimento da verdade, que nem eu falei no vídeo anterior. Ou no segundo vídeo da aula de hoje, né? Porque se eu simplesmente concebo a noção de verdade como sendo relativa ao indivíduo que profere, que faz uma certa afirmação, tem uma certa crença ou um pensamento, então qualquer coisa que aquela pessoa diga será verdadeira para ela, né? Então, a gente fica sem a possibilidade fica difícil, né, de distinguir o que é verdadeiro, o que é uma crença verdadeira de uma crença falsa. Porque a gente distingue uma crença verdadeira de uma crença falsa não por critérios externos à própria crença, né? Mas se a gente diz que algo pode ser verdadeiro para uma pessoa e falso para mim, então a tendência é que essas noções tendam a colapsar. E aí tudo que uma pessoa acredita é verdadeiro, basta que ela acredite que é verdadeiro. E não é assim que a gente usa a palavra verdade. Um, então, parece então que a gente precisa introduzir algumas distinções, né? Por outro lado, para evitar esse colapso, né? Parece haver algum sentido assim que a noção de verdade não é relativa, né? Que ela é absoluta. Por outro lado, parece haver um sentido em que ela pode, vários sentidos, em que ela pode também ser considerada relativa, né? Então a gente precisa saber ver exatamente o que é, o que é, a gente precisa ver os diversos casos possíveis, né? E eu tô só aqui introduzindo muito assim superficialmente esse assunto. Como eu falei no início do semestre, cada um desses tópicos aqui pode ser matéria de um curso inteiro, tá? Até de uma tese, um livro, uma pesquisa de vários anos. E tem pessoas assim que fazem só isso, se dedicam a estudar só esse ponto agora que eu vou mencionar. Então a gente pode, vocês sabem que existem, né, vários tipos de relativismo e absolutismo, por exemplo, com relação ao conhecimento, o relativismo epistêmico, né? Será que o conhecimento é absoluto? Tradicionalmente o conhecimento é analisado como uma crença verdadeira justificada, mas o que pode ser uma boa justificativa para um determinado grupo de pessoas ou dentro de uma determinada teoria pode não ser uma boa justificativa no contexto de uma outra teoria ou num outro momento histórico ou social, né? Então, se a gente relativiza a noção de justificação, que parece razoável, né? Porque às vezes algo pode estar justificado para nós, dados os indícios que nós temos, ou os recursos que nós temos à disposição, ou as teorias que nós temos para explicar os fenômenos,
né? Então, uma pessoa pode estar bem justificada, como, por exemplo, antigamente os astrônomos afirmavam todos que a Terra era o centro do universo. E essa não era uma afirmação irracional, né? Dada as teorias que eles tinham e, e os indícios observáveis que eles tinham à disposição, os recursos tecnológicos. E, enfim, então, num certo sentido, eles estavam bem justificados, né, em dizer aquilo, embora fosse falso. Então, se a gente relativiza a justificação ao contexto, à história, é possível, né, que o conhecimento se torne também relativo, né, a uma teoria. Então, se eu dizer sei ou não sei, isso pode variar de um contexto para o outro. Da mesma maneira, a gente aceita também que afirmações de conhecimento podem ser mais ou menos sensíveis às exigências de um contexto. Por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que eu sei que horas são, né? Eu posso olhar meu relógio. E em geral, olhar o relógio, olhar o celular ou algum outro aparelho é suficiente para a gente dizer que sabe que horas são. Mas se a gente está num contexto assim ultra exigente, por exemplo, digamos que a gente está fazendo uma pesquisa assim tecnológica sobre a medição da confiabilidade dos relógios. Então não basta eu dizer que eu sei que horas são olhando para o meu relógio, porque o que está em questão é a confiabilidade dos relógios, né? Então, nesse contexto científico mais exigente, dizer que eu sei que horas são porque o meu relógio está dizendo enfim, que são 2 horas ou 3, isso não é suficiente para caracterizar conhecimento ou saber. Então a gente toda hora se lida com isso, né? Com contextos mais ou menos exigentes. Por exemplo, por exemplo, quando eu fui me apresentar no Exército para o serviço obrigatório, quando eu tinha 18 anos, eles me mediram a minha altura e me disseram que eu tinha 1,73 m. Mas, claro, essa não é uma medida exata, né? Eu provavelmente não tenho exatamente 1,73 m. Eu devo ter 1,72 m alguma coisa, 8, 9, ou 1,73 m, 2, ou 0,1, 0,2. Então, sempre, se for ser, essa é uma medida aproximada. Todas as nossas medidas são aproximadas. Então, pode haver um contexto em que eu dizer assim, que eu sei que altura eu tenho, 1,73 m pode ser uma resposta suficiente. E em outros contextos isso pode ser, como em contextos mais exigentes, isso pode não ser suficiente para caracterizar um conhecimento. Digamos que eu tenho que pagar uma conta bem alta. Digamos que eu tenho que pagar uma conta, digamos assim, de 10 mil reais, ou 20, ou 100 mil reais. E aí eu pergunto, e hoje é o último dia. E aí eu pergunto para alguém, eu explico, né? Eu tenho que pagar uma conta de 100 mil reais e o prazo é hoje. Eu preciso ir no banco, tem que ser paga no caixa no banco. Tu sabe que horas fecha o banco? O banco fecha às 3 ou às 4. E num contexto normal, as pessoas não hesitariam, né? Porque um contexto assim, tu sabe, se eu faço uma pergunta assim, despreocupada, sabe que horas fecha o banco hoje? E a pessoa se me diz, sei, fecha às 3, fecha às 4, sei lá. Enfim, isso seria suficiente, né? A pessoa não hesitaria em dizer que sabe. Agora, se tem muitas coisas, se tem um valor muito alto, se há riscos envolvidos, então ela pode hesitar e pode dizer, eu acho que, não tenho certeza, não sei, mas eu acho que. Então o conhecimento nesse caso pode ser relativo, né? Pode ser assim a atribuição de conhecimento a alguém ou a autoatribuição de conhecimento pode ser relativa ao contexto. Então esses são casos de algum tipo de contextualismo, relatividade do conhecimento ao contexto. Mas a coisa com relação
a valores morais ou éticos, né? Então, quando a gente diz que se algo é certo ou errado do ponto de vista moral ou ético, isso, normalmente a gente reconhece alguma variabilidade contextual. Tem algumas coisas que são aceitáveis em determinados contextos e inaceitáveis em outros contextos. Por exemplo, a gente tem certos comportamentos que são aceitáveis no comércio e são inaceitáveis, por exemplo, no contexto familiar ou religioso ou militar. Tem algumas coisas que são inaceitáveis ou aceitáveis no contexto acadêmico e que são aceitáveis ou inaceitáveis no contexto, sei lá, comercial, econômico. Enfim, então há essa variabilidade, assim como há uma variabilidade de uma cultura para outra, né, de valores diferentes. E, enfim, então tem alguns tipos de relativismo que as pessoas, que a gente tende a reconhecer, né? Então a questão é, será que tem algumas normas que são absolutamente verdadeiras em qualquer contexto? Né? Tem alguns conhecimentos que são absolutamente verdadeiros. E tem algumas pessoas que dizem sim, outras que dizem não. Existe uma divisão aí nos filósofos sobre isso. Né? Então, será que há algumas verdades assim que são necessárias? Verdades necessárias que não tem como ser falsas? Ou será que mesmo as verdades necessárias são relativas? Então, por exemplo, as verdades da lógica, né? Será que tem? Será que há lógicas alternativas ou não? Tá uma discussão sobre isso. Mesma coisa com relação às normas morais. Será que há normas morais que são absolutamente verdadeiras? Ou todas são relativas? Algumas são relativas, a gente sabe, mas será que tem as mais importantes? Será que elas são absolutas? A gente pode discutir. Mas vamos ver aqui com relação à verdade, né? Será que é verdade? Será que pode haver algum sentido de relatividade ou relativismo com relação à verdade? Ou será que quando a gente faz uma afirmação de verdade, a gente atribui a verdade, diz que uma frase é verdadeira, uma crença é verdadeira, ou um pensamento é verdadeiro, isso é absolutamente correto ou incorreto, né? Então, será que a noção de verdade, em outros termos, é como a noção, é uma noção que não admite, assim, relativismos? Vamos ver. Bom, aí depende do que a gente quer dizer com verdade, né? Acabei de falar, a gente tem várias concepções de verdade. Então, deixa eu apresentar aqui um caso. Aí, além de ter várias concepções de verdade, tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente pode, eu estava falando, a gente diz que uma frase, uma afirmação, uma crença, um pensamento, ou conteúdo de uma pensamento, quer dizer, o conteúdo de uma frase, pode ser verdadeiro ou falso, né? Mas eu vinha falando disso assim de maneira mais ou menos genérica, frouxa, despreocupada, mas isso tem consequências, né? Se eu digo que se eu estou atribuindo verdade a uma frase, isso é diferente de atribuir verdade a uma afirmação, que é uma frase usada por alguém. Ou atribuir verdade a uma crença, né? que é um estado subjetivo, um estado mental subjetivo. Ou a um pensamento, que é pode ser algo mais abstrato ainda, pode ser concebido de maneira mais abstrata. Então depende ao que a gente está atribuindo a verdade. Então vamos ver alguns casos. Aqui tem um argumento só para ilustrar. Digamos que a gente suponha que a realidade é única, né? A gente tende a pensar assim, no senso comum, a gente tende a achar que a realidade é única porque e que nós temos vários pensamentos a respeito da realidade, né? Nós podemos ter teorias diferentes, hipóteses diferentes, talvez até incompatíveis a respeito da realidade, mas se trata sempre da mesma realidade. E a gente não acha que haja assim realidades paralelas, né? Realidades paralelas não existem. Então a gente tem uma espécie de universo, a gente vive num universo que é único. E mesmo quando a gente fala, quando os físicos às vezes falam em multiverso, né? Então se a gente pegar a totalidade dos multiversos, isso forma uma realidade única. Bom, as leis físicas seriam diferentes em outros desses multiversos, né? Mas a totalidade dos multiversos, mesmo que infinita, é única.
Então, há um sentido assim que a gente tende a achar que a realidade é única, certo? Mas isso é um pressuposto só, porque a gente, na rigor, isso tem a ver com a maneira como a gente usa a palavra realidade, né? A palavra realidade é igual, é como a palavra verdade, é como a palavra tempo, ou como a palavra justiça, amor, conhecimento. É uma palavra que a gente usa de maneira mais ou menos inconsciente, ela demanda análise, né? E ela não é imediatamente transparente. Então depende também, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com relação à palavra verdade, a gente poderia fazer com relação à palavra realidade. Então dependendo de como a gente analisa essa noção, a gente vai chegar a resultados diferentes. Mas aqui a gente tem um pressuposto, que é um pressuposto bastante comum na nossa cultura, que a realidade é única, né? E isso parece que, bom, tem pelo menos assim, a gente tem essa herança da tradição cristã, em que Deus criou o mundo. Então tem um criador único de uma realidade única. E isso foi meio que assumido assim na nossa tradição cultural, né? Então a gente não, então mesmo esses movimentos científicos de uma ciência unificada, né, que houve no século XX, como é a busca de alguns físicos e matemáticos por uma teoria de tudo, elas pressupõem isso aqui, né? Pressupõem que há uma realidade única, um todo, que pode ser explicado por uma teoria única. Mas isso é um pressuposto. Isso não é algo. Tu não tem como. A gente não tem como saber a priori se isso é verdadeiro. Né? Isso depende. Quer dizer, depende de como a gente usa a palavra realidade. É bom. Então. Então, se a gente parte desse pressuposto, digamos que a gente parte desse pressuposto, e digamos que a gente adote uma concepção correspondentista da verdade, né? Supondo que a verdade é uma relação de correspondência entre a realidade, essa que é única, que é suposta como sendo única, e o que é dito, ou acreditado, ou pensado. Então, se eu adoto esses dois pressupostos agora, eu posso inferir que só pode haver um conjunto de verdades. Então, esse conjunto de verdades, ele tem que ser absoluto, ele não pode ser relativo. Né? Ele não pode ser relativo dado um conjunto de. Dada a realidade única. Né? Então, tem que haver uma correspondência, há uma relação de correspondência. Então, se eu tenho dois conjuntos de verdades alternativas só, e elas não são compatíveis entre si, então não tem como ambos serem assim verdadeiros simultaneamente, né? Mas a gente não precisa aceitar esses dois pressupostos, né? Eu não preciso aceitar uma. Então aqui a gente tem uma espécie de absolutismo assim, em relação à verdade. Mas eu não preciso aceitar as premissas desse argumento, né? Eu não preciso aceitar primeiro que a realidade é única, eu posso pôr em questão isso. E eu posso não adotar uma concepção correspondentista da verdade. Então, se eu rejeito qualquer uma dessas duas premissas desse argumento, eu posso relativizar a noção de verdade. Então, tem filósofos que vão para um lado e tem filósofos que vão para o outro. Vocês entendem? Não tem nenhuma obrigatoriedade da gente aceitar essas premissas. Quer dizer, eu posso ter razões para aceitar essas premissas ou razões para rejeitar. A mesma coisa com relação a. Então, esse aqui é um argumento, é um bom argumento, é aceito por muita gente, mas ele não é definitivo, ele não encerra a questão. Porque, embora as duas premissas sejam bastante razoáveis, elas podem ser questionadas também. E há razões, boas as razões, né, para questionar elas. Por exemplo, a gente pode adotar uma concepção coerentista da verdade. E se a gente adota uma concepção coerentista da verdade, então, mesmo supondo que a realidade é única, eu posso dizer que a verdade não é uma relação de correspondência entre o que é dito, acreditado e pensado e a realidade, mas é uma relação de correspondência entre algumas coisas que são ditas, acreditadas ou pensadas e outras coisas que são ditas, acreditadas e pensadas. Então, mesmo que a realidade seja única, mesmo que a gente acredite nisso,
existe a possibilidade de a gente ter conjuntos alternativos ou teorias alternativas sobre o que é a realidade. E se a gente tem duas teorias coerentes que dizem que a realidade é de um jeito, uma teoria que diz que a realidade é de um jeito e outra teoria que diz que a realidade é de outro jeito, internamente a elas, assim, o conjunto de verdades internas a cada uma dessas teorias será diferente. Então a gente tem uma certa relativização aí da verdade, né? Em segundo lugar, bom, isso se eu trocar aqui a premissa 2 desse argumento. Então, isso pode. Outra maneira de evitar o absolutismo com relação à verdade é não considerar que a realidade é única, relativizar a noção de realidade. Né? E isso pode ser feito também. A gente pode conceber a realidade. A gente não é obrigado a conceber a realidade como sendo única. Ela pode ser ou unificada. Ela pode ser concebida, né? A gente supõe, os cientistas supõem que há um conjunto único, por exemplo, de leis da natureza. Mas isso é um pressuposto, isso não tem como ser demonstrado, né? Por que não pode haver vários conjuntos incompatíveis entre si de leis da natureza? Por que as leis da natureza têm que formar um conjunto único? Né? Por que não podem, por exemplo, as leis da biologia serem incompatíveis com as leis da física? Ou as leis da psicologia, ou algo assim? Então a gente poderia ter, digamos assim, uma realidade regida por princípios dinâmicos e que são parcialmente incompatíveis entre si. E eles podem estar, digamos assim, lutando por uma sobreposição uns com relação aos outros. Então isso é possível também, né? Além disso, não, tem outros argumentos também nesse sentido, né? A gente pode conceber outros tipos de relatividade da realidade. Então, se a gente fizer isso, né, mesmo que a gente adote uma concepção correspondentista da verdade, mantendo a premissa 2 do argumento, a conclusão vai ser diferente. Então, se verdades são relativas ou se verdades são absolutas, a resposta a essa questão depende de outras coisas, não tem como responder diretamente isso. Depende de quais pressupostos a gente parte. E esses pressupostos, por sua vez, pressupõem outros pressupostos, e assim por diante. Então a gente não tem como se colocar fora desse conjunto total de pressupostos e ver as coisas assim a partir de uma perspectiva absoluta, né, do ponto de vista de Deus, e dizer é assim que as coisas são ou não é assim. Então a gente está sempre raciocinando e pensando e refletindo, né, a partir das nossas próprias limitações. Então a gente não consegue elaborar um argumento definitivo para isso. Então isso é uma das razões pelas quais há, em primeiro lugar, a ignorância da nossa parte, né? A gente não tem como saber, né, assim, ou afirmar com afirmar absolutamente, né, um certo princípio, tese filosófica. Eles podem ser postulados, podem ser analisados, podem ser afirmados hipoteticamente, mas a nossa posição nesse sentido é muito assim precária. Mas essa é a condição humana, não é? A gente, quando a gente faz filosofia, tu vê assim os limites assim do pensamento, né? Por mais seguro que por mais avançado que seja a nossa ciência, por mais sofisticados que sejam os nossos raciocínios, eles sempre têm um limite. E quando a gente está lidando assim com os pressupostos, com os princípios primeiros ou com as ideias mais básicas, a justificação delas é muito difícil, às vezes inexistente. Então, bom, esse é um tipo de problema. Outra maneira de relativizar a noção de verdade levando em consideração as frases, por exemplo. Né? Digamos que eu considere que verdade são atributos de frases. Certo? Então, aqui tem uma frase. O rio Amazonas é o mais longo do mundo. Bom, essa frase é verdadeira ou falsa?
Bom, depende do que eu quero dizer com o Rio Amazonas. Então, se, se eu considero que o Rio Amazonas nasce, né, se eu defino dessa maneira, se o Rio Amazonas nasce da junção do Rio Solimões e o Rio Negro, né, que é como isso era ensinado, né, acho que acredito que ainda seja, nas escolas brasileiras, então o Rio Amazonas não é o mais longo do mundo. O Rio Nilo é maior, que é mais longo que o Rio Amazonas. Mas, se vocês forem olhar nos livros de geografia norte-americanos, eles eles dizem que o Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes. E se a gente medir o comprimento do Rio Amazonas, começando lá na Cordilheira dos Andes até a foz do rio no Atlântico, então o Rio Amazonas é mais longo que o Rio Nilo. Então a frase o Rio Amazonas é o mais longo do mundo depende o que eu quero dizer com o Rio Amazonas. Então aqui a gente tem um tipo de relatividade da verdade, né, quando a verdade é tratada como um atributo de frases, certo? Outro exemplo, o primeiro ser humano a voar foi Santos Dumont. O primeiro ser humano a voar foi Santos Dumont. Bom, essa frase ela é considerada verdadeira pelos brasileiros e considerada falsa pelos americanos, né? Porque os americanos dizem que os primeiros seres humanos, os primeiros a voarem foram os irmãos Wright. Foram eles que inventaram o avião. Aí tem uma disputa entre os assim, partidários aí do Santos Dumont, como pioneiro da aviação, e os partidários dos irmãos Wright. Porque o avião que foi fabricado lá pelos irmãos Wright, o primeiro voo foi catapultado, né? Eles colocaram colocaram um peso, né? Então ele foi, digamos assim, empurrado por um peso. Tinha uma pedra, eles levantaram uma pedra, tinha uma roldana, e essa roldana, quando eles largavam a pedra caía, e aí o avião deles era puxado num trilho. E claro que o avião tinha um motor também, mas ele foi, digamos assim, ele foi empurrado, né, nesse trilho, no impulso inicial, e ele voou, digamos, uns 100, 200 metros. Então, os adeptos aí do Santos Dumont contestam, né, que isso qualifique isso como sendo o primeiro voo, né? Então, eu posso simplesmente pegar uma pessoa e jogar ela pela janela aí para algum lugar, um lugar alto, ela vai nesse sentido de voar. Não é isso que se quer dizer, né, como o primeiro voo de avião, né, que é o que está em questão aqui. E o avião criado por Santos Dumont não foi empurrado por nada, né? Ele levantou o voo sozinho. Então tem essa disputa aí. Claro que isso não muda os fatos, né? Os irmãos Wright lá criaram aquele aparelho e depois, claro, eles fizeram outros aviões que não precisavam daquele mesmo mecanismo para levantar o voo. E a mesma coisa do Santos Dumont. Então, a história, os fatos aí não vão mudar por causa da verdade e falsidade dessa frase, mas vocês entendem, a gente considera verdadeiro ou falso, isso aqui depende da definição aqui de voo, de avião, enfim, de voos, de palavras relacionadas. Outros exemplos, antigamente as pessoas diziam que baleias são peixes, e na verdade peixe era qualquer bicho assim, que vivesse no mar, que nadasse. E modernamente se concebe baleias como sendo mamíferos, como não sendo peixes. Mesma coisa com relação a Plutão. Plutão era antigamente considerado um planeta, depois houve uma convenção de astrônomos, eles decidiram que Plutão não é um planeta, é um planeta anão, e depois parece que voltaram atrás, enfim, tem uma discussão que vai até hoje, mas houve um período ali, pelo menos houve um período que ele deixou de ser considerado um planeta. Então, dizer que Plutão é um planeta, bom, depende, né? Depende do que a gente considera planeta, como é que a gente classifica Plutão, mesma coisa com baleias e peixes. Então, a verdade dessas frases varia, né, conforme o que está sendo dito pelas palavras. Então, tem gente que prefere dizer, não, mas então a verdade, então talvez seja melhor não conceber a verdade como um atributo de frases,
mas um atributo daquilo que a gente quer dizer com as frases, né? Independente das palavras que a gente use. Então, a gente pode tentar conceber a verdade como um atributo de pensamentos, ou de proposições, ou de conteúdos de frases, daquilo que é dito por uma frase, né? Então, no caso aqui, Plutão, essa frase, Plutão é um planeta, quando é dito antes daquela convenção de astrônomos que mudou a classificação de Plutão, se essa frase tivesse sido quando foi a todas as vezes em que ela foi proferida antes daquela convenção, ela era verdadeira, né? E depois da convenção ela passou a ser falsa. É a mesma coisa com Valesa, né? E assim por diante. Depende, e também com a frase lá a respeito do, do, da aviação ou de voar, né? Depende do que eu quero dizer com voar o avião. E então isso eliminaria essa relatividade a frases, que agora relativamente ao pensamento, o pensamento seria único. Mas tem gente aí que contesta a possibilidade da gente ou a significatividade, né, da gente falar em pensamentos independentemente das frases. Tem alguns filósofos que acham que essa noção não faz muito sentido, porque a gente não tem como explicar o conteúdo de um pensamento, o conteúdo de uma frase, a não ser por outras frases. Então, parece que o domínio, assim, quando a gente está tentando explicar um pensamento, a gente usa frases, né? Então, de qualquer maneira, parece que a gente fica sempre atribuindo verdade e falsidade a frases. Então tem todas essas dificuldades, né? De novo a gente entra nesse círculo assim que parece que não que eu tenho razões em sentidos que nos puxam em sentidos assim diferentes. E aí a gente entra no domínio da argumentação, não da prova, da demonstração, né? Não tem assim uma argumentação definitiva num sentido ou no outro. Mas o importante é isso. O que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente pode sustentar, né, que verdades são relativas, mas depende do que a gente quer dizer com isso. Depende de quais são os pressupostos também que a gente adota para fazer isso, né? Então, é possível fazer de maneira coerente isso, mas também há razões para não se fazer, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Então era isso. Então, nós voltamos a esse assunto na aula síncrona de quarta-feira.